Graça e paz, meu irmão. Queria fazer uma pergunta a você. Como está a sua coragem? Você tem vivido de uma maneira com coragem? Mas eu não quero simplesmente saber quanto a sua coragem diante daquilo que está diante de nós aí, talvez da pandemia. Mas eu quero saber se você tem tido coragem de assumir aquilo para o qual Deus te criou para que você viva. Na verdade, estamos vivendo um momento estabelecido na história divina. E a pergunta é, você tem tido coragem de cumprir aquilo para o que Deus te chamou para ser no momento em que nós vivemos? Lá no passado, o apóstolo Paulo, conhecendo as dificuldades que enfrentava o seu amado discípulo Timóteo, ele escreve a ele uma carta. E nessa carta, ele vai trazer um conselho a esse seu filho na fé. Porque ele percebia que, diante da circunstância em que enfrentava, Timóteo estava esmorecendo e não estava agindo como alguém que foi chamado por Deus para poder viver coisas inimagináveis, para que pudesse ser um testemunho vivo. E nessa carta, um pedaço dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo, está na segunda carta que Paulo escreveu para ele, no capítulo 1, no verso 7, diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Eu não sei exatamente o que Timóteo vivia, mas a gente entende talvez pela história, Timóteo era muito novo, e ele foi deixado por Paulo para que pudesse dirigir uma igreja em que havia muitos judeus, e dentro do judaísmo, essa questão da idade conta muito. Então não sei se ele não era bem aceito. Também percebe-se Paulo, numa dessas cartas que escreve a Timóteo, o seguinte: olha, você tem que cuidar bem da sua saúde. Talvez ele estivesse enfrentando dificuldades físicas. Mas mais do que isso, eu creio que quando Timóteo olhava para tudo quanto o seu mentor, para que tudo quanto o seu mestre estava vivendo, lhe abatesse o coração. Quando ele olhava para a vida de Paulo em uma prisão por pregar o evangelho, mesmo tendo fundado igreja, sendo perseguido pelos irmãos a quem muitos ele mesmo havia pregado o evangelho. Então eu creio que Timóteo olha para tudo isso e o seu coração começa a enfraquecer. Por isso Paulo vai dizer o seguinte: Timóteo, olha, você tem que reavivar o dom de Deus que há em você. E o que Deus tem feito e que Ele quer fazer na nossa vida é que a gente não viva com espírito de covardia, mas o Senhor nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe para que o poder? Não é simplesmente para desfazer os problemas, mas poder para podermos transpor cada um deles. Na certeza de que o verdadeiro poder é a presença de Deus nas nossas vidas, que nos faz olhar além do problema, em que nós encaramos não apenas as situações, mas nós encaramos aquilo que Deus está fazendo ou fará na situação, em nós e através de nós. Não é simplesmente problema para vencer, mas é problema para ficar firmes, mesmo quando não temos uma resposta imediata. Ele também chama não apenas o poder, mas também que possamos ter de poder e amor. Amor porque nós entendemos que Deus nos ama. Que Timóteo pudesse entender que ele não estava sozinho, que havia alguém que o amparava, que alguém que cuidava dele. E eu quero te dizer, você não está sozinho, diante de tudo isso que tem acontecido, dessa pandemia, mas eu quero te recordar, o amor de Deus foi derramado sobre mim e sobre você, expresso de uma forma tão tremenda na cruz do Calvário, mas esse amor que tem que ser experimentado por mim, nesse momento de dificuldade, deve ser derramado. Eu devo estar sendo uma expressão desse amor em um momento em que todos estão fragilizados. Então não há covardia, mas um poder de Deus, não simplesmente a covardia, mas o amor de Deus, e especialmente a moderação. Muitos estão perdendo o controle, diante daquilo que está acontecendo, não sabem o que fazer, entrando em pânico. Eu quero te dizer, você pode estar tranquilo, porque Deus está cuidando da sua vida, Deus tem algo para você, Deus sabe o que eu e você necessitamos, e não importa, mas se você for ver a própria vida de Paulo, vivendo tudo quanto ele viveu, ele já estava praticamente no final da vida, numa prisão aguardando julgamento, talvez por uma sentença de morte, mas ainda assim, ele escreve para os seus discípulos dizendo o seguinte: olha, temos que viver, sabe de que maneira? Temos que viver de uma forma expressando o poder de Deus, expressando o amor de Deus e a moderação diante de tudo que está diante de nós. Por isso, esse é o desafio para mim e para você. Que o Senhor neste dia nos permita viver essa coragem
que vem do Senhor. Não a covardia, mas a coragem, mas com esse poder, com esse amor e com essa moderação. Eu queria orar por você agora. Pai, eu quero agradecer-te, porque não estamos sozinhos. Talvez, Senhor, na questão humana, nós poderíamos, Senhor, estar com muito medo, mas nós estamos firmados no Senhor, os nossos pés estão sobre a rocha. Por isso, Senhor, mesmo que em vindo a tempestade, e diante de tudo isso que temos vivenciado de pandemia, que nós possamos entender que com o Senhor do nosso lado, nós podemos ser fortes, nós podemos ir à frente, porque o Teu poder habita em nós, porque o Teu amor habita em nós, e porque o Senhor nos dá equilíbrio para podermos viver em cada momento segundo o Teu coração. Dá-nos um dia, segundo a Tua vontade, e eu tenho certeza que esse será então um dia de vitória. E eu oro isso em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.